Olá, estamos abrindo mais um painel regional, você sempre com a gente neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades da região, gente que debate com você, gente que faz notícia, que é notícia e discute, não é? Os temas e as pautas importantes, o dia a dia aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. O telefone está aberto mais uma vez, ao 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito do que a gente debate aqui e pelas redes sociais, sempre o facebook.com/painel regional TV, para você enviar a sua mensagem. Comigo aqui na bancada do Painel Regional, nesta edição, começando sempre aqui pela minha esquerda, o vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente, está mais uma vez conosco, e aqui à minha direita, já também participando mais uma vez, o nosso advogado e comentarista habitual, o Manuel Rogério. Destaque dos jornais que estão sempre fazendo a parceria importante aqui com o nosso painel regional, o Jornal da Orla, né? Circula 2 vezes por semana, às quintas-feiras em formato tabloide, deixa eu centralizar aqui, coloca aqui como manchete o novo pedágio, gerando polêmica, não é? Na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, gerando protestos, enfim, vereadores de Praia Grande e Santos apresentando moção de repúdio ao governo do estado, enfim. E, claro, ninguém quer pagar mais pedágio, ninguém está aguentando pagar mais nada, né? Pedro ganha, por favor, aqui o Jornal da Orla e o Rogério ganha também a edição de hoje, desta quinta-feira, do Jornal da Orla. Diário do Litoral, com a gente também, diariamente, traz aqui na capa a manchete que diz aqui: MP deve receber nova lista, tá certo? O vereador Evaldo Stanislau aqui de Santos pede lista de 2015, do ano passado, nomes, funções e valores depositados pela Prefeitura de Santos, na questão que envolve aí os chequinhos. Está aqui o dele ao Pedro e também ao Rogério. E, ainda como último destaque aqui do mesmo grupo de comunicação, Gazeta de São Paulo, circula, como você sabe, por todo o estado e traz esta manchete na capa, na edição de hoje. Motorista poderá ver radares de São Paulo em site. Prefeitura de São Paulo lançou aí um site interativo, né, para orientar melhor os motoristas. Gazeta aqui para o Pedro Gouveia e para o nosso Manuel Rogério também. E a gente agradece e cumprimenta aqui os companheiros desta edição do Painel Regional. Pedro Gouveia, obrigado por estar conosco. Vereador, tudo bem? Tudo jóia, Boturão, aos amigos telespectadores, ao Dr. Rogério, uma boa tarde também. Sempre um grande prazer estar aqui com você, podendo compartilhar da nossa cidade, da nossa região. Obrigado, Pedro, por estar conosco. Manuel Rogério, mais uma vez participando com a gente. Tudo bem, né, Rogério? Tudo bem, Boturão. Boa tarde especial aos nossos telespectadores, a Rubene, ao Pedro Gouveia. E quero dizer, quero fazer uma justificativa aqui da bancada. O vereador ainda não chegou, mas está vindo ao programa. Ele está na Procuradoria Federal levantando todas as representações de autoria dele ao Ministério Público sobre questões relevantes que envolve o Porto de Santos, que ontem nós tivemos num seminário em São Paulo, conversamos com o Michel, inclusive ele pediu para levantar como é que estão as questões apontadas de problema no Porto, que ele vai estar levando também para a presidente Dilma para ver o que pode ser feito, que não fique só no âmbito judicial a discussão, mas que a União, através de soluções administrativas, possa fazer alguma coisa. Que são as questões pontuais de incêndio, falta de segurança, questões de poluição aqui na área da Ponta da Praia, pelos granéis sólidos e outras mais. Muito bem. Lembrando que estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília. Você clica lá no ícone do painel regional, pelo Santa Portal, e confere a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê os melhores trechos, o programa por inteiro, você, quem sabe, através do YouTube. E a Rubeni Carpaneiro, mais uma vez com a gente, acompanhando a sua participação e toda a produção aqui do painel regional. Tudo bem, Rubeni? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde, telespectador, internauta, e desde já mande sua pergunta aqui para a nossa bancada. Hoje vários assuntos a serem discutidos aqui, né? Vamos tocar no assunto do seminário do Porto, mas uma pincelada. Amanhã a gente vai ter um VT que nós fizemos em São Paulo, uma matéria bem legal, então estou aguardando a sua participação. Perfeito. Olha, eu vou começar aqui cutucando aqui os PMDBistas da bancada. Por enquanto tem 2, né? Estamos aguardando o terceiro a chegar, né? O PMDB leva ao ar hoje, no seu horário, um programa
né, político, claro, né, já está disponível pela internet, quem quiser acessar lá já pode ver o programa, onde o partido e as pessoas que participam, para falar português, claro, né, eu não vi o programa, mas acompanhei os comentários na Rádio Bandeirantes e no site do UOL também, né, onde o partido larga a borracha no governo da presidente Dilma, né, criticando fragorosamente o atual governo pela política econômica, pelo que está acontecendo, o alto índice de desemprego, a luz no fim do túnel que ninguém vê, enfim. E aí, em determinado momento, né, vai aparecer assim, que o Brasil precisa ser pacificado, precisa haver uma unificação nacional, e aí surgirá na sua tela, em casa, a figura do vice-presidente Michel Temer, que é o presidente nacional do partido. Aí eu pergunto aos PMDBistas que aqui estão, né? O PMDB não é governo, afinal, Pedro Gouveia? Como é que é isso? Ô, Turão, é governo, mas a gente sabe que o PMDB não é único. O PMDB ele tem algumas alas, tem algumas vozes dentro do partido. Eu, especificamente, penso que chegou o momento do PMDB deixar com que o governo caminhe com os seus parceiros e não mais fazer parte dessa bancada de apoio, não mais fazer parte do governo federal. Hoje o governo federal tem feito algumas escolhas e eu entendo que o PMDB não cabe mais nessas escolhas que o PT tem feito para o país. Eu acredito que nós precisamos dar um outro rumo para o país e, obviamente, que esse rumo tem que ser o rumo onde que a gente consegue agregar as forças, onde a gente consegue juntar as forças. Agora, é necessário que todas essas forças dentro do PMDB também façam com que sua voz ecoe dentro do partido para que assim o PMDB tome um outro rumo que não seja mais o de caminhar com o governo federal. Abriria mão dos ministérios que tem, então? Tem que abrir mão. Se a gente não está de acordo, tem que abrir mão, tem que sair do governo, tem que largar os cargos e construir um novo caminho, um novo começo para o país. Essa tem que ser a forma que o PMDB deve se posicionar. Esse é o meu pensamento, é o pensamento de um PMDBista pequenininho dentro de todo esse mundo do PMDB que compõe aí o nosso país. Rogério é filiado também, né? Ao PMDB, Sim, né? sou filiado ao PMDB. O que você pensa sobre essa situação aí? Ô Boturão, o PMDB aqui da Baixada, da nossa região, ele nunca, é histórico isso aí, ele nunca foi alinhado numa sintonia fina com o PMDB de âmbito nacional. O PMDB aqui da Baixada sempre teve sua opinião própria, sempre teve suas discussões autônomas, independentes. Agora, o fato é que o Brasil está passando um momento difícil. Esse momento econômico que o Brasil atravessa, que tem essa dificuldade de superar, ele decorre de uma crise política. Está aí a justificativa para baixar a nota de classificação a nível mundial sobre a economia brasileira, classificando o Brasil como mal pagador, não decorre de um país falido, não decorre de um país que não tem riquezas. Pelo contrário, o Brasil tem muitas riquezas, o Brasil tem commodities, tem muito produto que é levado ao exterior, a nossa balança comercial ela é equilibrada. O problema daí, de tudo isso que o Brasil está enfrentando, é um problema político. E agora vem um PMDB nacional, eu acho que o Michel Temer é uma pessoa sensata, é paulista, não menosprezando outros estados, como já quiseram fazer essa discriminação na última campanha, não é isso. É daqui, já sabe aqui o maior estado, onde circulam as maiores riquezas, ele já tem essa ideia, já é uma pessoa experiente e está enxergando que o momento é político e que se o Brasil se alinhar politicamente, a economia vai melhorar, porque o mundo quer dar crédito para o Brasil. Claro, você vê que os bancos oferecem crédito toda hora, porque o banco quer dar crédito. O banco, sem trabalhar com crédito, ele não é banco, ele não existe, ele não tem atividade. Então o banco quer dar crédito para o Brasil, os investidores querem investir no Brasil, mas eles precisam de uma definição política. E aí vem o Michel Temer, eu acho, o PMDB a âmbito nacional, e coloca que o Brasil tem que se ajustar politicamente. E para isso é uma comunhão de força. Partir do princípio que de quanto pior, melhor, eu acho que isso não cabe mais. Eu acho que o povo já está esclarecido, eu acho que o povo sabe o que é melhor para ele, então
o PMDB vem nessa linha de união. E aqui o PMDB da Baixada já começou com isso. É uma bancada que vai ser hoje só de PMDBista. Verdade. Tá aí o Pedro Gouveia, que traz os problemas de São Vicente aqui no programa e que chama a gente para apresentar ideias, a gente discute o que seria bom para São Vicente, porque o que é bom para Santos é bom para São Vicente e vice-versa. São cidades irmãs, os efeitos interagem entre si, entre as cidades. Então tá aí, a gente já está dando exemplo, como o PMDB da região, vamos fortalecer, Wagner Moura também, por Cubatão, Pedro Gouveia aqui por São Vicente, nós aqui por Santos, e vamos ver como é que fica o Guarujá. Vamos aproveitar depois para acompanhar com calma o que virá realmente no programa do PMDB. Eu não assisti o programa pela internet ainda, eu ouvi comentários a respeito disso, mas você vai ver lá, o Eduardo Cunha vai aparecer, o Renan Calheiros vai aparecer, as figuras aí apoteóticas do partido estarão em cena hoje à noite no programa nacional do PMDB. Pedro Gouveia, falar um pouquinho mais sobre São Vicente, uma coisa curiosa, não é que eu sinceramente não tinha essa informação, me foi trazida aqui na última terça-feira, quando participou conosco o Rodolfo Amaral, jornalista e consultor de finanças públicas, né? Uma figura muito respeitada aí por todos nós, que referente ao ano passado, o orçamento da prefeitura, a folha de pagamento da prefeitura de São Vicente, estourou completamente a lei de responsabilidade fiscal, teria estourado a responsabilidade fiscal, quando bateu em 66% na comparação com o orçamento ou com a arrecadação do município. A gente acho que nunca chegou a debater esse fato aqui, né? Eu, sinceramente, não tinha essa informação, não sei se você já recebeu também esses números, o que é que você pensa, como é que a Câmara se coloca numa situação dessas, porque até o próprio Rodolfo colocou isso claramente, é ilegal, não é? Uma folha de pagamento estourar dessa maneira, né? Ô Turão, a gente tem chamado a atenção, não é de 2015, a gente tem chamado a atenção desde o início de 2013, quando nós vimos a prefeitura contratando de uma maneira totalmente irresponsável cargos comissionados, colocando e enchendo a Codesave de cargos, que é uma empresa de economia mista. Obviamente que tudo isso faz com que a prefeitura ela ultrapasse aí o limite prudencial com despesas de pessoal. Agora, eu não posso dizer para você em relação ao posicionamento da Câmara. Eu reafirmo aqui o meu compromisso com a cidade de São Vicente, com a população, que tudo aquilo que nós temos visto que não está correto, que não está sendo feito da maneira adequada na cidade de São Vicente, nós temos representado junto ao Ministério Público, nós temos tomado todas as medidas cabíveis para que a gente possa coibir esse tipo de coisa. Nós chamamos a atenção que isso aconteceria lá atrás. Porque hoje a prefeitura ela tem um número de cargos muito maiores do que tinha no passado e obviamente que isso traz prejuízo, isso faz com que a gente diminua o nível de investimento na cidade com os nossos recursos. Obviamente que hoje a gente percebe que a prefeitura não honra a folha de pagamento de funcionalismo, não honra a folha de pagamento dos terceirizados, deixa de pagar as gratificações, todos os direitos do trabalhador, não paga os médicos de acordo com o que eles trabalham, de acordo com o que eles produzem. Então a prefeitura de São Vicente ela vem sendo muito mal administrada. A gente sabe que para ser prefeito você precisa ser um excelente gestor, você precisa entender que algumas questões precisam cumprir a sua meta, cumprir o seu papel. Ainda nós comentávamos aqui, né, anteriormente, parece que a pilha da calculadora do prefeito acabou e ele não está conseguindo fazer conta, porque é uma irresponsabilidade, é algo que ele vai cair numa improbidade administrativa e que vai trazer prejuízos não só para a cidade, mas para ele também. Muito bem, eu não tinha essa informação, acredito que o Rogério também não tivesse essa informação, mas, claro, evidentemente isso vai ser analisado pelo Tribunal de Contas do Estado e as contas da Prefeitura com certeza serão rejeitadas, né? O tribunal ele é um órgão meramente consultivo, né? Quando é rejeitada, ele dá o parecer e depois essas contas vai a apreciação da Câmara Municipal que aprova ou desaprova a conta. É claro que se desaprovar a conta,
o prefeito fica inelegível para cargos públicos. Eu não sei realmente aprofundamente em relação a isso que está acontecendo, mas me parece, pelas explicações aqui contundentes do vereador, me ser uma coisa séria e que merece atenção até do próprio prefeito aí, porque a gente não quer ver isso numa cidade de São Vicente, né? Ver uma prefeitura com as contas reprovadas. O que a gente quer é ver uma prefeitura atuante e que esteja com as contas em dias, de acordo com os órgãos de fiscalização. E numa situação que nós estamos vivendo, né, um problema financeiro, problema econômico que o país atravessa, as prefeituras têm uma certa dificuldade, queda de arrecadação, evidentemente, né? Mas a atenção precisa ser redobrada, né? Porque quando cai a arrecadação, a tendência é o percentual subir, né? E você tem aquele custo fixo, lógico, né? Você trabalha sobre um outro número, né? Você trabalha proporção vai aumentar. A tua proporcionalidade do que você pode investir em pessoal, você acaba arrecadando menos, você investe menos. Agora, uma prefeitura que tem contratado e colocado pessoas para trabalhar com cargos comissionados, sem critério nenhum, obviamente que a gente vai acabar vendo a cidade ser penalizada. E isso acaba, né, nos incomodando muito, Boturão, porque a gente tem falado. Hoje a Codesave virou um cabide de emprego, hoje a prefeitura virou um cabide de emprego. Aquilo que muitas vezes era criticado por esse atual prefeito, ele acabou fazendo de uma maneira que está trazendo alguns prejuízos para a cidade. Então a gente viu, as escolas elas voltaram do recesso escolar, doutor Rogélio, e simplesmente voltam a funcionar apenas 2 horas por dia. Aquilo que era um problema no ano passado, que nós falávamos, que nós apontávamos, que nos preocupávamos muito, porque as crianças elas precisam estar dentro da escola. Elas continuam hoje estudando apenas 2 horas. Na hora do intervalo, elas são dispensadas, muitas creches fechando, muitas creches na área continental sem funcionamento, e aí as mães ficam desesperadas porque precisam colocar os seus filhos nas escolas, nas creches. Eu sempre falo, e aqui vou repetir, lugar de criança é dentro da creche, é dentro da escola, tem que estar estudando. A gente precisa dar uma condição de vida, um futuro melhor para essas crianças, para esses adolescentes, que é de responsabilidade do município. Mas está faltando professor, está faltando merenda, está faltando tudo, enfim, o que está acontecendo? Falta tudo, Boturão, falta um planejamento, né? O atual prefeito, ele se perde na administração quando ele não tem um planejamento, quando ele não consegue se preparar para poder pagar os funcionários terceirizados das APMs. Hoje nós temos aí muitas escolas que não estão funcionando por conta disso, porque não funciona só com o professor. Precisa do pessoal que trabalha na secretaria, o pessoal que faz a comida, o pessoal que faz a limpeza. Todo o pessoal da rede de educação precisa estar recebendo também. E os próprios professores não estão recebendo em dia. O dia certo deles receberem é no último dia útil de cada mês. Há 10 meses, consequentemente, esses funcionários, esses professores, esses educadores, toda a rede da cidade não tem recebido no seu dia. Todo o funcionalismo está sendo penalizado. E eu aqui, né, enfatizo mais uma vez, essas pessoas são as pessoas que fazem com que a cidade não pare, as pessoas que fazem com que os serviços funcionem na cidade, e hoje eles estão sem receber salário, hoje eles estão abandonados, tudo isso por falta de planejamento. Falta tudo nessa administração. Eles, infelizmente, não perceberam a responsabilidade que é administrar uma cidade. Rogério, mais uma informação, né, crítica, questão da educação, os alunos ficam 2 horas, voltam para casa, na hora do intervalo são dispensados, e os pais que achavam que poderiam contar com os meninos na escola para sua segurança, para sua tranquilidade, acabam tendo mais um problema para solucionar, para conviver no dia a dia. É uma solução muito crítica quando você fala de educação. Acho que realmente deve mexer com qualquer um, acho que o telespectador deve levantar do sofá de casa, se revirar, ir para a cozinha, não querer mais assistir, porque não aguenta mais falar nisso. Mas eu acho que a gente tem que estar reiteradas vezes repetindo, ainda que seja redundante, ainda que seja cansativo, porque a educação é o cerne de tudo. Não há um país que se sustente se não tiver a educação dos seus filhos.
Os filhos de um país, os filhos de uma nação têm que ser bem educados para ter sucesso. Senão, nunca vai sair de um país em desenvolvimento ou de um país de terceiro mundo. Isso realmente nos chateia. Agora, tudo tem um crivo, né? Você tem hoje duas espécies de crivo. Você tem um crivo da população na hora de votar, mas eu posso falar aqui que eu não sou político, eu já disse nesse programa, eu tenho compromisso com a verdade. O nosso povo não sabe votar direito, nosso povo se equivoca na hora de votar, mas ele tem esse crivo, ele tem esse poder. Então ele pode usar esse poder na hora de votar e escolher quem ele quiser. Mas existe também os dispositivos legais e as autoridades constituídas constitucionalmente, ou seja, está na Constituição, o juiz natural, que são aqueles que vão falar se está inelegível ou não, e vai apreciar, por exemplo, se conta não foi aprovada, se não aplicou recursos constitucionalmente exigidos para aplicar na educação. E aí, se passar por esse crivo, aí ele vai pelo crivo da população, que é o voto, que eu repito, a população não sabe votar. Por isso que sempre se repete a mesma história. Eu acho que se a população soubesse votar, o nosso país hoje seria primeiro mundo em educação. Aí estaria competindo com qualquer país a nível europeu ou dos Estados Unidos da América. O intervalo e a gente retoma o painel regional daqui a pouquinho. Tá já. Estamos voltando, segundo bloco aqui do nosso painel regional. Pedro Gouveia com a gente, vereador do PMDB de São Vicente, o Rogério e a Rubeni atenta, já com perguntas, participações do nosso telespectador, né, opiniões, enfim, você fica sempre à vontade, espaço aberto, tribuna livre aqui, painel regional para você participar e argumentar aí conosco diariamente, tá certo? Ô Pedro Gouveia, destruíram lá o monumento do Ipupiara, lá na Praça Dragão, 22 de Janeiro. Praça da Biquinha, né? Na Praça 22 de Janeiro, ali na Biquinha. Incendiaram o monumento? Vandalismo puro, então? Né, uma falta da presença da Guarda Civil Municipal. Aí depois que aconteceu isso, houveram algumas denúncias, até o próprio delegado da cidade, o titular do município, ele esteve no local. E aí, colhendo algumas informações, disseram que 11 horas da noite, às 23 horas, eles desligam a iluminação pública. Sendo que ali é o local que hoje abriga todos aqueles permissionários dos doces, porque fecharam lá a Biquinha dos Doces e passaram os permissionários para a Praça 22 de Janeiro. Ali tem o pessoal do artesanato, existem alguns outros comerciantes que vendem acarajé, que vendem uma série de outras coisas lá. E 11 horas eles apagam a luz. E aí não fica a Guarda Civil Municipal, não tem um policiamento, obviamente que é um prato cheio aí para os vândalos. E aí não poderíamos esperar outra coisa que não fosse isso. Uma judiação, porque uma praça turística, um local onde atraía muitas pessoas durante a semana, e a cidade está degradada, a praça está abandonada, todo aquele entorno ali, muitos mendigos, muitos moradores de rua, realmente é algo que a gente vê que falta uma política voltada para a questão não só da segurança, mas também para essa questão de poder atender os moradores de rua, de poder atender essas pessoas que hoje ficam ali andando pelo centro, pela praia de São Vicente. Hoje não tem mais a casa de passagem, não tem mais os abrigos, não tem mais esses equipamentos sociais funcionando. E a gente precisa fazer com que esses equipamentos voltem a funcionar. Mas o que aconteceu? Por que desativaram tudo isso, hein? Falta de verba, de dinheiro? A alegação é essa? Não. Falta de competência mesmo. Isso é falta de competência, porque os recursos continuam vindo, os recursos continuam sendo repassados pelo governo do estado, pelo governo federal. Nós falamos aqui no bloco anterior sobre educação. Eu gostaria muito, Rogério, de estar discutindo, de estar falando sobre educação de período integral em São Vicente. É isso que eu sonho. É no contraperíodo do aluno, ele ir lá para fazer um reforço escolar, ir lá para praticar um esporte, ir lá para ter um lazer, mas ele tem que ficar dentro da escola. Agora as escolas hoje em São Vicente funcionam 2 horas. Eu quero é que essa criançada, que esses adolescentes, eles tenham
uma jornada integral dentro da escola. Isso é saudável, isso é importante, isso faz com que a gente tenha uma geração futura saudável, que a gente consiga dar uma qualidade de vida para eles, para os familiares, com uma colocação boa de emprego, no mercado de trabalho. É isso que a gente sonha para São Vicente. A gente, infelizmente, volta às mesmas discussões, falar aqui das questões sociais hoje em São Vicente. Não tem mais GEPOM, não tem mais Tripulantes do Futuro, não tem mais uma infinidade de programas que antes acolhiam os jovens da nossa cidade. O GEPOM, inclusive, serviu, né, de exemplo para o próprio governo do estado, me parece que já foi implantado. O governo do estado está implantando agora um GEPOM, onde eles vão iniciar pelas 20 cidades mais violentas do estado de São Paulo. Lembra direitinho aí o que era o GEPOM? O pessoal, de repente, até já esqueceu. Né? O GEPOM é aquele programa que existia na cidade de São Vicente, que começou na cidade de São Vicente, que quando o jovem era dispensado do serviço militar, ele era acolhido pelo GEPOM. E ali fazia um trabalho de capacitação, de qualificação de mão de obra, para que ele pudesse encarar o primeiro emprego. Então ele tinha uma porta aberta para o primeiro emprego. São Vicente, nós precisamos avançar, nós precisamos fazer o GEPOM novo, o novo GEPOM. Um GEPOM não só para o menino dos 18 anos, mas para os meninos e para as meninas dos 16, dos 17 e dos 18 anos. Com certeza, fazendo isso, a gente está combatendo a violência, a gente está combatendo a segurança, a gente está conseguindo dar uma qualidade de vida, uma perspectiva de vida para as futuras gerações da nossa cidade. Rogério, pois não. Olha, vou aqui mais uma vez trazer minha indignação em relação a tudo isso. Eu penso que estudar é hábito. E como todo hábito, ele tem que ser criado. E você vai criar um hábito como? Já desde a infância. Desde a adolescência. Ele vai crescendo aquele hábito de estudo. Eu exijo isso dos meus filhos e dou o exemplo, porque também estou sempre estudando dentro da minha casa e falo que a vida profissional é um estudo reiterado e cotidiano. E vou além. Se estudar é hábito, se isso tem que ser criado já desde dentro de casa, o mínimo que o Estado pode fazer é possibilitar isso a todo cidadão. A educação é cara e é obrigação do Estado fazer isso. E isso já foi decidido há muito tempo. E já é reiterado em várias constituições e sedimentado desde a nossa Constituição de 88, que até estabeleceu limites mínimos para se aplicar na educação. Agora, não é só dinheiro, precisa política de governo também. Eu vou até parafrasear um jargão que o Banha utiliza aqui, que ele não chegou ainda a mandar uma mensagem que está na Procuradoria, mas vou lembrar o Banha aqui. O que ele fala? Que o ócio é a oficina do diabo. Se você deixar crianças, desculpe aqui a redundância, se você não permite que crianças estejam estudando, onde essas crianças estarão? Na rua. E na rua, no quê? No ócio. Sujeito a quê? Sujeito toda sorte de coisas ruins. Então, eu acho que essa questão da educação é muito importante. Eu acho que você tem que continuar mesmo cobrando, reclamando, insistindo, indo ao Ministério Público, porque no que tange a educação, isso a gente não pode permitir. O GEPOM também foi um prejuízo danado, né? Fechar um projeto interessante desse. Eu acho que o rapaz era dispensado do Exército e ia para o GEPOM. Você vê que são ideias Treinar. ideias boas, e que você aumenta a autoestima do jovem, você vai educar ele, você vai trazer ele para o esporte também, você vai ter regras, porque esses programas têm regras a ser respeitadas. É uma educação completa. É verdade. Um programa que nós tínhamos na cidade de São Vicente, maravilhoso também, era o Tripulantes do Futuro. Isso. Tripulantes do Futuro capacitava o jovem para colocar ele no mercado de trabalho dentro dos navios. Pô, legal. Embarcava esses jovens e eles saíam desse Tripulantes do Futuro, desse programa, recebendo em dólar. Olha. Ajudavam as suas famílias, tiveram suas vidas transformadas, mudadas por conta de uma oportunidade.
que a gente precisa fazer? O Tripulantes do Futuro não tem que visar hoje só a questão dos navios, só dos cruzeiros, mas a gente tem uma região turística. Por que não capacitar a mão de obra desses jovens para trabalhar nos hotéis, nos restaurantes, nos bares, nos similares, em todo o trade turístico? A gente precisa usar a cabeça para poder dar a oportunidade para esses jovens. Caso contrário, isso que o Banha fala é uma grande verdade, que é aquela história de que cabeça, como é? Cabeça vazia. Cabeça vazia é oficina do diabo. É. Não é verdade? E aí a molecada vai se perder mesmo. Depois a gente fica aqui lutando contra números de questão de segurança. Agora, se a cidade não faz o seu papel, não abraça esses jovens, não cria uma oportunidade com programas, agora a gente só vê essa administração em São Vicente fechar aquilo que dava certo. Aquilo que funcionava, fecharam. Aí você vê que vai na contramão. E você vê que não tem história nisso aí que você está falando, que a Nubene está me confidenciando aqui, que é excelente, foi excelente esse programa, que ela é professora de inglês. Eu conhecia o pessoal que trabalhava, o Fabrício. Conheci o Fabrício no navio até, num cruzeiro, e eu entrevistei ele no navio, no cruzeiro, falando desse programa em São Vicente. Programa maravilhoso, várias vidas transformadas, sim, de meninos que não legal. tinham uma perspectiva de vida, que moravam em situações de risco, em palafitas, e que hoje conseguiram comprar uma casinha para os seus pais, têm uma dignidade, tudo isso por uma oportunidade. Aprenderam outro idioma, né? Exatamente. Fizeram vários curso de inglês lá. ofícios, tudo, iam para os navios, embarcavam, e aí o mercado de trabalho está carente hoje de uma mão de obra qualificada para colocar no trade turístico da nossa região. Por que não capacitar, treinar em parceria com essas empresas, em parceria com o governo do estado, com o governo federal? Agora, tudo isso dá trabalho, tudo isso precisa ter uma boa gestão, uma boa administração, e aí nem todos têm essa capacidade. Rubeni, participações aí com a gente, comentários, perguntas? A Angélica, que esteve aqui, a Angélica Mariano, ó, boa tarde a todos, abraços a todos da equipe, bancada do programa. Triste de saber que a realidade de São Vicente é parecida. Sabemos que nossas cidades necessitam de administradores que, amém, que vivem, que principalmente se propõem a cuidar de seu povo sem a politicagem viciada. Sucesso, prefeito Pedro Gouveia. Perfeito, Opa. não, calma, gente. Alô, Obrigada, Angélica, obrigado pela audiência, pela participação. Angélica Mariano, Sim. participando aí com a gente. E a Angélica, ontem que nós estivemos no seminário dos portos e tivemos uma breve conversa com o vice-presidente Michel Temer e presidente do PMDB, uma breve conversa até política. Eu citei o nome dela, o Michel Temer reconheceu, lembrou do pai dela, Maurici Mariano, histórico no PMDB, e convidou ela para vir para o PMDB, porque a ideia do PMDB é lançar candidato a prefeito em todas as prefeituras que ele puder, principalmente se puder lançar em todas as prefeituras da Baixada, que seja lançado. E Santos? Santos tá aí. Ele também falou de Santos, mas aí falou com mais detalhe até com o vereador Banha, que aí eu não tenho procuração para falar em nome dele a respeito disso. Muito bem. Rubeni, mais participações aí? Tem aqui da Sandra Ribeiro. Pois Já é notória por parte dos munícipes vicentinos a briga política da administração Billy com o Estado, encabeçada por você, vereador Pedro Gouveia, maior opositor da atual administração. Aí vai a minha pergunta. Você acredita que o PMDB conseguirá votos com a política sacramentada imposta pelo Estado, ficando de costas para São Vicente, impedindo até a liberação das verbas? E você acredita também que, no âmbito geral, a população não esteja vendo essa guerra? Isso está sendo benéfico para ambos? Qual é a sua resposta? Pois não, Pedro. Sandra Ribeiro. Sandra Ribeiro, você tem razão quando você fala que eu sou o grande opositor desse governo. De fato, não tem como concordar com esse governo. Não vou me sujeitar a tudo aquilo que ele está penalizando a população, colocando crianças aí numa situação de risco. Mas eu discordo de você e já mostrei com números que o governo do estado mandou muito dinheiro para São Vicente nesses últimos anos. Muito mais do que mandou em anos anteriores. Só para ter uma ideia, agora vai começar uma série de pavimentações nas ruas de São Vicente que são ligadas à questão do VLT com dinheiro do Estado.
Então o governo do estado continua atendendo o município, continua mandando recursos. O que acontece, eu tenho aqui hoje, recebi, a prefeitura devolveu essa semana R$602 mil para o Ministério do Turismo por conta de não conseguir realizar uma determinada obra de pavimentação. Assim, muitos outros recursos do governo do estado ficaram impedidos de cair no município porque a cidade está no Cadim. Eu não sei se você sabe, o Cadim é como se fosse o SPC, o Serasa da pessoa física. Então a prefeitura, por não cumprir algumas obrigações jurídicas, com pagamentos, com certidões, fica inviabilizada de receber esses recursos. Prova disso que no início desse ano foi anunciado que a prefeitura deixou de receber 13 milhões do DAD. O DAD é um departamento das estâncias balneárias, cidades com interesse turístico. A cidade deixou de receber pelo 3º ano consecutivo. Então, Sandra, a gente fica muito preocupado porque a informação que muitas vezes a prefeitura passa não é verdadeira e aí acaba confundindo um pouquinho a cabeça das pessoas. Mas o governo do estado e o governo federal continuam mandando os recursos para São Vicente. O que acontece é que o município está impedido de receber parte dessas verbas por estar no Cadim e outras, quando consegue receber, tem que devolver porque não tem capacidade de fazer com que essas obras andem e aí perde o prazo, tem que devolver o recurso. A gente tem que esclarecer alguns tópicos aí, porque acho que essa pergunta tem muita relação com essa rivalidade que se criou entre Márcio França, Caio França e o atual prefeito Billy na eleição municipal de 2012, né? É verdade. Foi o Caio e o Billy disputaram diretamente e o Billy acabou vencendo, mas houve ataques de lado a lado, enfim, a coisa foi pesada, passou dos limites em determinados momentos, né? Mas a gente tem que lembrar, Rogério, o seguinte, quando o prefeito Billy assumiu, em 2013, o Márcio França era deputado federal. O governador era o próprio Geraldo Alckmin, o vice era o Afif, que acabou assumindo o ministério do governo da presidente Dilma, inclusive foi muito criticado, até acho que com razão. O atual vice-governador Márcio França só assumiu o cargo em 2015. Então, suponhamos que houvesse realmente uma má vontade gigantesca do Márcio França e uma vontade de prejudicar a administração do prefeito Billy. Isso só seria possível a partir de 2015. Não é? Então, também. 2013 e 2014, o Márcio França poderia fazer o quê contra a gestão do prefeito Billy? E muitos desses recursos não dependem da atuação política do vice-governador, do deputado, do vereador, do prefeito. São recursos que caem mês a mês dentro dos cofres do município, que são repasses obrigatórios, tanto do Estado como da União. Então, o município continua recebendo os recursos, é que não tem a capacidade de gestão, ou seja, não consegue, muitas vezes, fazer com que esses recursos sejam utilizados de forma que a população veja as coisas acontecendo na cidade. Uma prova disso é perder quase 40 milhões de verba DAD nos últimos 3 anos. Isso tudo são absurdos que acabam acontecendo por falta de competência desse governo. E nada contra a administração do prefeito Billy, contra a pessoa do prefeito Billy. Já convidamos o prefeito para participar aqui inúmeras vezes. Lamentavelmente, na maioria delas, ele não veio. A alegação é problema de agenda, essa coisa toda. Mas o prefeito Billy, querendo participar aqui do programa, responder às críticas, o espaço está absolutamente aberto e à disposição para que ele venha explicar aqui todas as críticas, né, inclusive dos telespectadores, que são disparadas contra a gestão dele. Gostaria muito de poder elogiar alguma ação por parte do prefeito, por parte da prefeitura, mas fica difícil, né? Um prefeito que não faz nada, que fecha a escola, que fecha a creche, que fecha projeto social, que deixa a cidade cheia de lixo, cheia de buraco. O que eu vou elogiar um prefeito desse? Eu fui eleito como vereador e tenho um compromisso com o povo de São Vicente. Preciso mostrar o que está errado. Bato palma quando acerta. Eu só queria complementar, com todo o respeito que merece, com toda a pompa, que é o cargo de vice-governador, com todo o mérito político que tem o vice-governador Márcio França, que nos recebeu em seu gabinete, nós fomos muito bem tratados, mas isso já dizia o Jô Soares, vice não tem esse alcance. Dizer que o vice vai solucionar, que tem decisões, que tem a caneta para mandar alguma coisa, não tem.
Não tem. O que tem que fazer é a pessoa que está investida naquele cargo público, o chefe daquilo, e buscar recurso. Eu acho que apresentar projetos, sair de trás da mesa, eu acho que é isso que tem que fazer. Nem que não consiga, mas eu sou a favor daquilo. Fez, tentou, se fez certo, se fez errado, fez. A inércia, eu não concordo. Eu acho que você não coloca uma pessoa como seu mandatário naquele local, porque aqueles que são eleitos são nossos mandatários. Tem a nossa procuração para falar pela gente. Então, tem que se fazer. Não pode ficar atrás da mesa e só reclamando. Olha, eu não tenho verbo. Tem que fazer, tem que enxugar a máquina, tem que tentar fazer alguma coisa, tem que buscar recurso. Não dá para ficar como está. O nosso rápido intervalo e voltamos já com mais participações do telespectador aqui no painel regional. Em instantes. Aí é uma natureza. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco aqui do painel regional, reto aqui com a Rubeni, não é? Atenta à sua participação. Como é que estamos aí, Rubeni? Rodolfo Amaral, gostaria de lembrar ao vereador Pedro Gouveia que o governo do estado nos últimos 6 anos deixou de repassar às instâncias paulistas a importância de 1 bilhão e 200 milhões. Nesse período, para o município de Santos, foram 132 milhões. Portanto, não é verdade que São Vicente não recebe recursos, DAD, só por incompetência. E o nosso vice-governador precisa vir à região para explicar. Estes números são todos oficiais, extraídos do balanço do governo do estado. Rodolfo Amaral. 1 bilhão e 200 milhões de dívidas com as cidades do estado, é isso? Isso. Das 67, e 132 milhões para Santos. Das 67 que são instâncias balneárias. Veja, eu não vou aqui falar sobre todas as 67 cidades que são instâncias balneárias, até porque não conheço o quadro de cada uma delas, como o Rodolfo conhece. Mas sobre São Vicente, Rodolfo, desculpa, mas você não conhece. Deixou de receber por falta de projeto, por falta de documentação. Começa por aí. Não, ele disse que não foi só por isso. Isso, mas isso. Se não apresenta documentos, se não apresenta projeto, parte do pressuposto de que o governo não deve para essa cidade. Até porque esse não é um dinheiro acumulativo, é um dinheiro que tem que ser resgatado a cada ano. Então é um direito que cada um desses 67 municípios que são instância balneária tem de direito. Então assim, sobre todas as outras 66, não vou falar o que foi que impediu que eles recebessem o recurso, se foi um atraso do Estado ou não, mas especificamente em São Vicente, dos últimos 3 anos, foi falta de projeto, atraso na documentação, porque até dia 31 de dezembro você tem que entregar os documentos e os projetos. E em São Vicente isso não aconteceu, então não recebeu esses recursos que poderiam estar sendo utilizados em diversas obras de interesse turístico na cidade de São Vicente. Eu quero aqui também discordar do Rodolfo num ponto. Com todo o respeito que a gente tem com o Rodolfo, já iniciamos o programa elogiando aqui o profissional que ele é. Ele está pedindo para parar. Não, mas não aqui, vou... ó. Ele tá pedindo... não vou parar. Não, ele só quer fazer só uma observação para você, Rogério. A lei é constitucional e vamos provar isso na justiça. E são 70 instâncias. 67. Não, 67. tudo bem. Eu quero dizer assim, a gente ainda no intervalo aqui nos bastidores falamos da natureza jurídica do cargo de vice, da questão da tese que o PMDB tenta impor, se caísse a Dilma no TSE, né? No Tribunal Superior Eleitoral, não iria também o Michel Temer, estaria desgarrado de sair. Eu quero falar justamente a respeito aqui desse ponto que o Rodolfo falou. O vice-governador via Santos, veio na região explicar isso aí, não. Quem tem que vir é o governador. O governador que tem a atribuição do cargo, ele responde pelo cargo. Se ele comete uma irregularidade, a improbidade administrativa é do governador e do vice? Não é. Não, é claro que não. É só do governador. Quem está no comando é o governador. Quem pode assinar um decreto é o governador. O vice, numa eventual vacância por afastamento do governador, aí ele assume. Aí sim. O vice nem tem condições de vir aqui. Eu quero que venha um governador. Esse sim tem atribuição, esse tem o seu bônus, então tem que ter o seu ônus. O vice é um reserva, é um substituto. Se precisar, numa vacância, ele assume. Aí sim ele vai ter a responsabilidade. Aí vai ter que vir responder.
Rubeni, mais participações. Carlos Eduardo. Boa tarde. Quero perguntar para o senhor Pedro Gouveia sobre as obras do canal do Catiapoã, que o dinheiro sumiu na gestão passada e que o vereador Júnior Bozella está buscando um recurso de 8 milhões junto com o ministro da cidade, Gilberto Kassab, para ser determinadas as obras que estão paradas e que eram para ser entregues na gestão passada. Cadê os 13 milhões das obras que sumiu na gestão do técnico do Tércio Garcia, um dos prefeitos apoiado pelo vice-governador? Onde está esse dinheiro? Veja, a falta de informação, ela traz essa confusão sempre. Nós fizemos uma CEI, uma comissão especial de investigação no começo do governo do atual prefeito, por conta de algumas denúncias que ele fez. Desses 13 milhões, 5 milhões e pouco, 6 milhões haviam sido utilizados na obra dos 2 canais. Aí esse saldo ele estava em caixa. Foi comprovado documentalmente, foi comprovado que esse recurso estava lá pelos próprios secretários que estavam fazendo parte do governo do atual prefeito. Então esse dinheiro estava em caixa. O que aconteceu é que o prefeito parou a obra. Esse prefeito que hoje está no município, ele deixou de tocar essa obra. Então tem esse recurso no caixa da prefeitura para concluir a obra. Agora é excelente que o vereador Júnior vá atrás do ministro das cidades, do Gilberto Kassab, busque recurso, como a gente tem feito, incansavelmente tentando corrigir os problemas que existem na cidade. Agora, o que a gente precisa fazer é também trazer a verdade aqui. A gente não pode faltar com a verdade e nem muito menos deixar que a desinformação crie fatos na cidade. Então o dinheiro está no cofre da prefeitura. Espero que esteja, né? Porque estava até janeiro, fevereiro de 2013, quando a gente fez essa CEI, essa comissão de investigação, a gente provou isso. Até porque a gente não tem compromisso com aquilo que é errado. A gente não tem compromisso com aquilo que não é verdadeiro. Então, se erraram, a gente tem que punir. O peso tem que ser o mesmo, se é amigo ou inimigo. Não tem essa. Em primeiro lugar está a cidade de São Vicente. É assim que eu penso. Muito bem. Fazendo um parênteses só, e a rodoviária, hein? Foi resolvido o caso da rodoviária? Não foi resolvido, Boturão, até porque eles não conseguem resolver nada. Então, vai ser lá, vai ter a desapropriação, Vai ser desapropriada mesmo? Vai ser desapropriada, vão perder o espaço da rodoviária, a cidade vai ficar sem rodoviária e até agora não apresentaram nenhuma solução. Quer dizer que o cidadão para chegar para ir a São Vicente, ou desce em Praia Grande, ou desce em Santo... Ou desce no meio do caminho. E aí vai a pé para São Vicente? Vai a pé, desce em qualquer ponto, qualquer esquina. Mas já há prazo para isso ou não? Veja, já tá para acontecer, Boturão. Tá para acontecer lá, porque pelo que nós sabemos não há nenhuma tentativa de fazer um acordo, de fazer alguma questão lá que possa possibilitar que a rodoviária continue no lugar. A gente fica triste, porque tudo isso é prejudicial para a cidade, uma cidade importante como São Vicente. A gente vê hoje a cidade muito mal cuidada, muito mal administrada pelo atual prefeito. E aí, é importante a gente também falar que, assim, no início do governo desse atual prefeito, falaram muito também sobre o canal. Que iam resolver, que iam fazer. A Secretaria de Obras, ela estava sob a influência de determinadas pessoas e não fizeram nada. E aí continuam acreditando em determinadas coisas aí que não são verdadeiras. Rubeni, mais alguém conosco aí? Giovanni do Voturuá. Pedro, por que em 16 anos o governo passado não fez nada pela cidade? Na realidade, deram uma maquiada. Agora é muito fácil criticar. Não estou defendendo o Billy, mas isso já vem de muito tempo. Giovanni do Voturuá. Também não vou aqui defender ninguém, não vou defender o Márcio, não vou defender o Tércio e nem vou criticar o Billy. Vamos fazer aqui uma comparação de números. Em 97, quando o prefeito Márcio assumiu a cidade, existiam 6 creches. Hoje, existem 82. Existiam, porque o atual prefeito fechou 20, então tem 62. A gente fez a duplicação da linha amarela, não existia a linha amarela, a gente fez o viaduto do Mário Covas, foi feita a pista, a duplicação da Angelina Prete, foram feitas escolas dentro da cidade, projetos sociais, a gente faz parte hoje da maior rede de ensino do litoral, obras importantíssimas, centro de convenções. Vocês lembram como era o Itararé? Os trailers, que os ratos ficavam andando ali pelos trailers? Mudou, urbanizou o Itararé, urbanizou o Gonzaguinha,
Foram muitas obras feitas, isso não é maquiagem, isso é obra concreta. O CREI, não existia hospital, não existia pronto-socorro na cidade, foi feito o CREI, entre tantas outras unidades básicas de saúde, entre tantas outras obras importantes, pavimentações de ruas da cidade, drenagem na cidade, saneamento que foi feito muita coisa na cidade de São Vicente. Então a gente não pode dizer que em 16 anos não foi feito nada. Eu posso dizer que nos últimos 3 anos a cidade vive um grande retrocesso, um retrocesso sem tamanho, sem fim, que a gente está vendo escola fechar, creche fechar, projeto social não funcionar, ruas esburacadas, ruas cheias de lixo. Tudo isso tinha sido equacionado na cidade de São Vicente. O lixão do Sambaiatuba, Boturão, era um lixão, foi transformado em um parque. Hoje voltou a ser um lixão. A área de transbordo era uma área com um problema equacionado. Hoje não tem mais. Hoje o transbordo da cidade tem lá toneladas e mais toneladas de lixo que não se resolve. Está interditado o transbordo, o lixão. Não é essa cidade que eu quero para São Vicente. Eu quero uma cidade com muitas creches, muitas escolas, muitos hospitais, muitas unidades básicas de saúde, tudo funcionando. É essa a cidade de São Vicente que eu quero. Beni, mais alguém para fechar? O Cosme da Areia Branca pergunta para o Dr. Rogélio. Com todo respeito, o Porto de Santos infelizmente funciona só para os grandes empresários ganharem dinheiro. Porque o trabalhador só está sendo diminuído, seja por Michel, Lula, Dilma. E também, com todo respeito, o PMDB ainda anda com a coleira no pescoço e o PT com a corrente. Qual a sua opinião? O Cosme, que é um telespectador atento. É assíduo. E assíduo também. Ele sempre tem questões polêmicas e interessantes. O Porto de Santos realmente ele tem perdido espaço. A nível nacional, nós temos problema de calado, nós temos problemas de investimentos que ficaram parados muito tempo, que atrapalha a logística, toda a logística que segue essa deságua de produtos que são destinados ao exterior e inversa o que vem a título de importação. Mas a gente tem que crer que toda essa nova tendência de um porto moderno, que ela realmente se aplique e que o ministro dos Portos, que é do PMDB, faça alguma coisa. Eu queria que o Clóvis tivesse muito em mente aquilo que eu falei no início do programa. Eu estou aqui até tendo uma dificuldade de responder, porque algumas coisas eu realmente concordo com ele. Eu queria que ele separasse o PMDB regional, que é esse PMDB que sempre teve uma tendência de combate maior, nunca foi alinhado com o PMDB nacional por conta dessas questões de política de governo a nível federal. Então o PMDB local, esse aqui da região, ele está se unindo, buscando o que é melhor para aqui, para a nossa cidade e para a nossa região, São Vicente, Guarujá, Cubatão. Eu vou repetir, Guarujá ainda não sei como vai ficar, a não ser que a Angélica venha para o PMDB. E nós vamos fechando aqui mais uma edição do nosso painel regional. Obrigado, Pedro Gouveia. Valeu, até outro, viu, vereador? Obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Rogélio está sempre com a gente e a Rubeni atenta também a sua participação e a produção do programa diariamente conosco. E a gente, claro, segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.